Quando qualquer pessoa coloca açúcar na boca, que é um carboidrato simples, né? Na verdade, o açúcar é um carboidrato simples, certo? Mas aí o que acontece? Qualquer carboidrato simples, um pedaço de pão, mas estou falando basicamente do açúcar refinado. O que acontece? Você coloca isso na sua boca, aí automaticamente o seu cérebro ele é avisado, porque pelas papilhas gustativas, aí você coloca isso na boca, o seu cérebro, opa, ele é avisado, e aí o que acontece? Ele avisa o pâncreas, te prepara que está vindo uma bomba, e te prepara que está vindo uma bomba, e aí o seu pâncreas, o que, que ele faz? Ele começa a produzir insulina. O seu cérebro, ele fala, opa, ó, as papilhas, você botou um pedaço de chocolate na boca. O seu cérebro, ele cria um sinal de alerta, né? Opa, tá vindo aqui uma bomba de açúcar. Ele avisa o pâncreas, ele produz insulina. Só que, gente, como a nossa alimentação, ela é a base de farinhas, não somente falando de açúcar refinado, mas também as farinhas, né, que são carboidratos, aí o que acontece que chega uma hora que o pâncreas ele chega no limite, ele diz não aguento mais, ele chega no limite, ele fica exausto, porque ele fica o dia inteiro produzindo insulina, porque a pessoa até mesmo foi lá e comeu um chiclete. Vejam bem, até o chiclete ele pode causar resistência insulínica. Então vai lá, você botou um chiclete mesmo sem açúcar, mas tem adoçante, botou uma balinha, daqui a pouco tomou um cafezinho com açúcar, daqui a pouco, eu vou comer uma bolachinha. Então, imagina, chega uma hora que ele fica o dia inteiro, porque esse sinal de alerta produz insulina, chega uma hora que ele chuta o balde, ele já não aguenta mais. Aí, a pessoa ela começa a ter uma resistência insulínica, que na verdade a resistência insulínica já é considerada uma pré-diabetes. Uma pré-diabetes. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, anos e anos fazendo isso, desde a nossa infância, né? Desde a nossa infância, comendo docinho, chocolate, babá. E como eu falo, depois dos 40 a gente paga o pato. Depois dos 40 a gente paga o pato. E muitas vezes, se essa pessoa ela não cuidou da alimentação, ela começa a apresentar esses sintomas, essa resistência insulínica, essa pré-diabetes muito nova. Tem gente muito nova, eu já falei sobre isso em outra live. Tem pessoas com 30 e poucos anos sofrendo com diabetes, gente. Então, essa insulina, pessoal, está cada vez mais alta e chega uma hora que o pâncreas, ele literalmente chuta o balde, porque ele não aguenta ficar produzindo insulina tantas horas por dia. Aí o que acontece? Aí vem a diabetes, certo? Que assim, ó, falando em diabetes, a gente precisa falar, inclusive, por causa do açúcar, a gente precisa falar de um órgão que é extremamente imprescindível para a manutenção da saúde de qualquer ser humano na face da Terra. Esse órgão aqui, eu tenho falado muito sobre ele. Se você é novo aqui, você vai ouvir falar muito. Nossa, como a Ali fala nesse órgão, pelo amor de Deus. Nele e no fígado. Mas assim, ó, esse órgão, ele realmente nos ajuda na manutenção da nossa saúde psíquica, física. Por quê? Porque esse órgão, ele é mãe de todos os órgãos. E é por isso que a maioria das pessoas tem esse órgão em desequilíbrio ou com deficiência energética. Esse órgão, pessoal, quem já me segue aqui sabe que é o nosso baço pâncreas. E para quem é novo aqui pode soar um pouco estranho, que isso aí eu já repito muito. O baço pâncreas, gente, para nós, a medicina chinesa, é considerado um órgão só, certo? O baço pâncreas é um órgão só, tem só uma energia. E este órgão tem uma relação muito importante, principalmente com essa questão do sabor doce, e agora vocês vão entender também por que eu faço questão de falar nele aqui, porque ele está intimamente ligado com o consumo excessivo de açúcar, tá bom? Esse órgão, gente, eu fico repetindo muito sobre o baço, sabe aquele ditado que diz, como é que é em português? Água mole, pedra dura, bate, bate até que fura. Então, eu fico repetindo, e as pessoas, opa, agora eu entendi, né? Então, por isso que eu fico repetindo algumas coisas, gente. Mas vamos lá, voltando pro baço pâncreas, ele tem muitas funções, eu falo muito sobre ele, porque ele tem muitas funções essenciais para a manutenção da nossa saúde física, emocional, de qualquer pessoa, todo ser humano na face da Terra, quando tem este órgão com deficiência energética, quando ele não está funcionando da forma como ele deveria,
ele causa um impacto negativo na nossa saúde, em todos os órgãos. Então, olha, logo vocês vão entender por que esse órgão tem a ver com o protagonista dessa live, que é o açúcar, né? Vamos lá. Quando o baço pâncreas ele tem deficiência energética, o que acontece? Deixa eu começar explicando. Ai, peraí que eu tô com coceira no nariz. Deixa eu começar explicando o que acontece quando o seu paciente, quais são os sintomas que o seu paciente ele pode ter quando o baço pâncreas ele está com deficiência energética. São muitos. E muitas vezes você jamais na vida vai associar esses sintomas com o baço pâncreas. Mas, meu Deus, será que tem a ver quando você vai lá, dá um up nesse órgão, trata esse órgão, o seu paciente, ele simplesmente, esses sintomas que ele estava tendo desaparecem. Então, vamos ver alguns sintomas que tem a ver quando o baço, quando ele não está conseguindo cumprir a sua função. Por exemplo, o seu paciente ele pode ter sintomas como ansiedade, como cansaço, problemas digestivos. A pessoa ela pode ter também uma enorme dificuldade para emagrecer. Se ela faz de tudo e não consegue emagrecer, é porque o baço ele está com pouca energia, certo? O seu paciente ele pode ter problemas cardíacos, pode ter agitação, pode ter palpitações, pode ter palpitações, problemas cardíacos. Por quê? Porque o que acontece? Quando o baço ele é responsável por produzir o sangue, tá, gente? Para quem não sabe. O baço pâncreas, ele é responsável por produzir o sangue. Então, o que acontece? O coração, ele não vai receber o sangue. É por isso que essa pessoa ela vai ter sintomas também de quando o coração, ele não está funcionando da forma como deveria. Por exemplo, mente agitada, palpitações, problemas cardíacos, né? E também o fígado, ele vai afetar o fígado também. Por quê? Porque o fígado, ele distribui sangue para os órgãos, então imagina, ai meu Deus, não tem sangue, o fígado não tem sangue para distribuir, então isso causa uma série de deficiências no nosso organismo, e quando o fígado ele está em desequilíbrio, gente, o seu paciente vai ter sintomas como irritabilidade, ele vai ser uma pessoa muito reativa, muito estressada, o seu paciente ele pode ter dores musculares também, isso, né, pode evoluir para algo um pouco mais crônico, bastante mais crônico, né, como fibromialgia, depressão crônica, né, e assim vai. Então, vejam como a gente precisa realmente cuidar deste órgão que ele é tão importante para a manutenção da saúde, tanto psíquica, emocional, quanto da nossa saúde física. Então, quer dizer, ó, que a raiz do problema é o baço pâncreas, e ele, quando não está funcionando adequadamente, ele vai afetar a todo o nosso organismo. E quanto mais tempo você demorar em detectar isso, mais crônico isso vai se transformar. Então, quando você consegue pegar aquele sintoma, opa, logo no início, você vai lá, conversa com o seu paciente, eu ando comendo muito chocolate, mas eu ando me sentindo tão cansado, eu ando um pouco ansioso, né? Eu não estou dormindo bem, aí você vai lá, opa, então é o baço.